O site TN Online inicia a partir de agora uma série com os 11 vereadores de Apucarana. Hoje o nosso entrevistado é Moisés Tavares. Ele que é do Progressista, professor universitário, amante ali dos jovens, sempre está participando de projetos com a juventude. Seja muito bem-vindo, Moisés, tudo bem? Tudo bem, Liz? Obrigado pela oportunidade. É uma alegria conversar com a população por esse canal de comunicação, TN Online, com tanta audiência, em especial com você, que além de uma grande profissional, é minha amiga de faculdade, estudamos juntos, então com certeza vai ser muito mais um bate-papo para poder a gente conversar com a população sobre essa missão de agora, que é legislar por Apucarana. Vamos começar então perguntando como você avalia esses primeiros 6 meses do seu mandato. Você que já está no seu segundo, né? Você já foi vereador na outra legislação, agora de novo. Conta pra gente como você está avaliando o que aconteceu nesses primeiros 6 meses. É bem interessante, porque fazer uma avaliação com quem é de primeiro mandato é uma situação. Fazer uma avaliação quem já está na reeleição, talvez nós temos outros critérios, outros pontos a avaliar, mas é muito interessante. Um mandato tem 4 anos, né? Nós temos muito tempo pela frente, a cidade começou agora em 2025 com a nova administração e com uma nova legislatura. Mais de 70% da Câmara foi renovada. Isso é um número muito significativo, né? Então, dos 11 vereadores da legislatura passada, só 3 foram reeleitos. Eu sou um dos vereadores reeleitos, então para fazer uma avaliação de 6 meses é importante inclusive fazer um pequeno histórico da avaliação dos 4 anos, né? Que, na minha opinião, foram os motivos pelos quais eu consegui a reeleição. Eu fui o vereador mais votado dentre os eleitos por conta de um trabalho feito da legislatura passada. E aí isso nos dá muita alegria, nos dá muita certeza de que dá para fazer do jeito certo, dá para fazer da forma como nós escolhemos legislar, mas ao mesmo tempo tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque agora, eu insisto muito, falava isso, 4 anos atrás eu precisava falar para as pessoas por que eu queria ser vereador. Depois da última eleição eu precisava contar para as pessoas por que eu queria continuar sendo vereador. E o meu material de campanha foi a minha prestação de contas. Com isso aumenta a responsabilidade e faz com que agora a população, aqueles que me escolheram ou aqueles que não escolheram, mas que de alguma forma paga meu salário e espera trabalho, vai ficar muito mais atento, porque fui um dos reeleitos. Então passar 6 meses já nesse primeiro ano, com certeza nós temos alguns pontos para avaliar. A minha avaliação imediatamente objetiva é muito positiva. Não só pela minha atuação, mas por conta disso que eu falei. É uma renovação de praticamente 70%, pouco mais de 70% da Câmara. Isso é muito importante porque nós temos muitas pessoas com sangue novo, com muita vontade de fazer, com muita vontade de apresentar projetos, requerimentos, indicações, querer o resultado com muito imediatismo. Isso é muito bom porque o tempo corre contra a gente, né? As demandas do poder público elas são urgentes, emergentes. Todo dia tem um problema. É um buraco na rua, é um problema na assistência social, é um problema na escola, é um problema na piscina do Lagoão, é um problema na fila da UPA, no posto de saúde. E as pessoas têm nos vereadores, por óbvio e com toda razão, como seus representantes. Então a gente precisa lembrar que o tempo todo a gente precisa atender a população. Eles nos escolheram, independentemente do seu voto nas eleições lá no ano passado, e agora são só 11 pessoas que representam 140 mil apucaranenses. Então a gente tem que lembrar o tempo todo que o nosso trabalho é representar e dentro daquilo que preconiza o papel do vereador. Proposições de leis e fiscalização. É legislar e fiscalizar. E até um trabalho, principalmente no meu entendimento, é cultural. Nós precisamos ajudar a ensinar a população a utilizar o serviço do vereador, utilizar o serviço do poder público da forma como é. O papel do vereador não é o varejinho, não é o favorzinho, não é aquele favor individual. É de fato pensar em política pública que resolva no coletivo os problemas. Então, a avaliação é de que é muito positiva, são 6 meses de muito trabalho de todos os vereadores, e óbvio que os vereadores que têm mais experiência, que já sabem qual é o ritmo, sabem como que se faz ao longo dos 4 anos, talvez tenham um pouco mais de maturidade com relação a distribuir a sua carga de trabalho, a sua energia, sabendo que tem 4 anos pela frente, mas a gente não pode perder tempo. Todo dia tem uma demanda nova, todo dia a gente tem que pensar em como utilizar a nossa estrutura da Câmara Municipal como um poder estabelecido, que tem um bom relacionamento com os demais poderes, mas que de fato o nosso trabalho chegue diariamente na vida de algum apucaranense e ele perceba, ele sinta o poder de um legislador a seu favor. Moisés, você comentou que ser vereador não é fácil, todo dia um problema novo. E ele era um pouco mais complicado no seu primeiro mandato, que você era oposição, né? Agora você é situação, você é o representante do prefeito Rodolfo Mota ali na Câmara de Vereadores. Exato. Como tudo isso favorece que você consiga entregar um trabalho para quem votou em você?
Isso é muito interessante. Fazer essa análise política é interessante, porque sempre na época da eleição as pessoas escolhem, muitas vezes por questões ideológicas, ou pela amizade, ou porque o discurso, porque as propostas daquele candidato fez sentido. Tanto para prefeito quanto vereador. Ano que vem nós temos eleições para deputado, governador, senador, presidente da República. Então sempre movimenta muito a sociedade para poder fazer as suas escolhas. Eu insisto muito de que a pessoa, o eleitor, ele tenha cada vez mais um critério apurado para fazer as suas escolhas. Me incomoda muito quando a gente vê que ainda tem gente que chega no dia da eleição e pega o santinho que está no chão no dia da eleição, antes de chegar no colégio eleitoral, e olha a cara daquele candidato e não sabe quem é, não sabe qual é o histórico, não sabe qual é o passado, não sabe quais são as propostas e escolhe meramente porque tem que escolher alguém. Infelizmente aqui, ou felizmente, o voto é obrigatório, e por conta disso muita gente deixa de votar porque desacreditou na política. E muita gente ainda vota porque espera um herói, ou porque espera alguém famoso, ou porque tem muita amizade, acha que alguém é muito legal e precisa ser escolhido. Depois frustra, né? Com relação a posicionamento político, de fato, mandato passado, eu adotei o meu posicionamento. Eu era um vereador de oposição, porque eu não fazia parte do grupo político que administrava a cidade até então. Eu era totalmente contrário à ideologia, à forma como a política era feita pela gestão passada, pela administração passada, pelo grupo político que estava no poder já há mais de 10 anos e terminou, né, na gestão passada. Eu nunca fiz parte daquele grupo político, nem do ex-prefeito, nem do seu anterior, e não comungava dos princípios de fazer política. Mas eu sempre tive um posicionamento de muita independência e coerência. Tanto que, ao longo dos 4 anos do mandato passado, eu não tive problema nenhum em aprovar qualquer matéria que tinha vindo do Executivo, mesmo sendo um vereador de oposição. Eu não tinha problema, porque não tinha rabo preso, em falar, esse aqui não posso votar contra porque eu tenho cargos na prefeitura, porque eu tenho um compromisso moral com o prefeito. Não, eu nunca tive esse problema. Então eu era muito firme nos meus posicionamentos, mas aquilo que era bom, eu era o primeiro a reconhecer, aprovar, e enaltecer e elogiar. E isso criou, inclusive, um estilo na Câmara, que inclusive agora quase todos os vereadores entenderam que esse é um posicionamento que é importante. Sim. Sendo bom, a população não quer mais. A picuinha política acabou na eleição. Fechou o resultado das urnas, beleza, no dia seguinte a população quer que a gente trabalhe e pare com picuinhas políticas. Agora é diferente. Eu fui eleito juntamente com o grupo do prefeito eleito Rodolfo Mota, uma grande aprovação nas urnas, e que veio com uma proposta de mudança muito grande, principalmente nas áreas que mais doem na população. Resolver os problemas de filas, né, nos postos de saúde, o papelzinho nas consultas que demora, que atrasa, os problemas todos estruturais, as grandes obras que estão paradas em Apucarana há muito tempo. Então, para mim fez sentido acompanhar esse candidato a prefeito na eleição do ano passado. O prefeito Rodolfo foi eleito, eu fui eleito também, ele me nomeou como seu líder na Câmara Municipal para fazer esse relacionamento com os demais vereadores. Então hoje eu sou um vereador de situação. Politicamente faço parte do grupo do atual prefeito, mas eu continuo entendendo e lembrando a população que o papel do vereador precisa ter a sua independência, porque ele representa um poder independente. O papel do vereador e da Câmara Municipal é legislar e fiscalizar. Fiscalizar o executivo. E quando falo do executivo, são todas as secretarias, são os fundos municipais, os conselhos municipais, todo aquele órgão que administra algum recurso público é passivo de fiscalização. E esse é o papel do vereador, independentemente de posicionamento político. Qual que é a grande diferença, e que para mim precisa deixar bem claro, entre ser de oposição com independência e ser de situação com independência? Porque antes, qualquer dúvida que eu tinha, qualquer problema, eu era proibido de acessar, ou na verdade, os secretários, a administração passada, tinha uma ordem de que não era para atender o vereador Moisés, nem ligação, nem mensagem. Era proibido encontrar o Moisés em corredores da prefeitura, em qualquer lugar, porque criava um constrangimento muito grande. Porque imagine conversar com um vereador de oposição, você vai passar informações, você vai atender? Isso é uma besteira, quem sofre é a população. Qual que é a grande diferença agora de ser um vereador alinhado com a administração, sendo de situação? Eu não tenho problema nenhum em qualquer momento do dia ou da noite ou da madrugada, se acontecer algum problema, eu ligar direto para um secretário municipal e ele me atender e responder sem nenhum constrangimento. Eu falar diretamente com o prefeito, com o vice-prefeito, que tem essa missão hoje enquanto secretário de governo, Marcos da Vila Reis, de relacionar com toda a comunidade e qualquer problema que tenha em qualquer bairro, na zona rural, no urbano, enfim, escolas, CRAS, né, nos postos de saúde, ele tem lá essa missão de auxiliar o prefeito no gabinete. Eu converso diariamente com o vice-prefeito, eu frequento o gabinete, não existe nenhum constrangimento por parte dos servidores, dos cargos comissionados, dos efetivos da prefeitura em receber e atender um vereador. Então essa é a grande mudança, quando a população percebe que a gente consegue ter trânsito, ter conversa, ter um diálogo, porque a população não quer saber de picuinha política. Então ser um vereador de oposição independente dá para ser com tranquilidade, questionando, criticando aquilo que é errado e enaltecendo o que é certo. Ser um vereador de situação, ser o líder do prefeito na Câmara Municipal,
também é muito bom, com grande diferença que agora nós temos um trânsito livre sem criar nenhum tipo de constrangimento para ninguém que seja na prefeitura e falar, ai meu Deus, eu fui visto conversando com o vereador, e agora, será que vou ser chamado lá no gabinete para tomar uma bronca? Vou receber uma ligação? Como acontecia no mandato passado, que existia uma pressão, uma perseguição muito grande, fora os grandes problemas de conquistas que um vereador de oposição trazia, não efetivamente chegavam no município. Por exemplo, nosso papel político de relacionamento para trazer emendas parlamentares, que são os recursos do orçamento do Estado ou da União, que os vereadores têm condições, pelo relacionamento político com seus deputados, trazer um recurso. No mandato passado eu consegui recursos, por exemplo, para a Casa de Misericórdia, com o ex-deputado federal Rubens Bueno, que já esteve aqui na TN algumas vezes, foi parceiro de Apucarana. Se era uma emenda conseguida por um vereador de oposição, imediatamente, que depende de um ofício do prefeito, não conseguiu. Quem sofre é a população, é a entidade social. Agora não existe mais isso. Qualquer vereador que tiver condição de trazer recurso, emenda, fazer relacionamento, seja lá com qual for o deputado, é super bem-vindo. O que nós precisamos é de pessoas bem intencionadas, capacitadas tecnicamente, que tenham um trânsito com os entes federativos que têm condição de ajudar a Apucarana, e o nosso papel é isso, fazer com que a prefeitura faça o seu papel, os ofícios, os projetos, para a gente conseguir um recurso. Como conseguimos recentemente, por exemplo, a deputada federal com quem eu acompanho, a deputada Luísa Canziani. Há 2 semanas nós tivemos aqui um anúncio, com a presença dela aqui em Apucarana, de mais de R$ 1.700.000 para compra de ambulâncias, reformas de 3 UBS, investimentos da Secretaria da Mulher, compra de programas de empregabilidade para os nossos jovens e tantas outras situações. Se a gente não tivesse um bom relacionamento político, o prefeito não tivesse essa maturidade de fazer os projetos e aceitar esse pedido de todos os vereadores, Apucarana não vai ser lembrado. São 399 cidades no município, no estado do Paraná. Alguém sempre vai sair primeiro à frente e vai conseguir algum recurso de algum deputado. Se a gente não falar em Curitiba o tempo todo, falar, viu, Apucarana existe, precisamos de programas, de projetos, de recursos, e lá em Brasília, como a gente sempre vai, e pedir dinheiro, pedir nos ministérios, pedir programa, ninguém vai fazer isso. Alguém vai levar para algum outro lugar. Então esse é o nosso papel de representatividade política, principalmente se a gente tem um bom relacionamento com a administração municipal, tem tudo para dar certo. Moisés, a sua trajetória tem uma forte ligação com a juventude. Com políticas públicas voltadas à juventude, né? Você sempre foi conhecido como a pessoa que está ali envolvida com os jovens. Neste momento, tem algum projeto em andamento que você está ali articulando? Tem. Sabe que nesse mandato, eu tenho uma paixão muito grande por juventude, como você falou, mais de 20 anos que eu atuo com juventude, hoje eu tenho 40 anos de idade, então talvez para os índices, né, que a Organização das Nações Unidas estabelece, eu não sou mais jovem pela minha idade. Mas eu tenho um entendimento, até por essa experiência de trabalho com juventude, que juventude é muito mais uma questão relacionada ao seu estado de ser, né, uma questão de espírito, do que propriamente de idade. Eu conheço jovens com 70, 80 anos que trabalham com juventude e vivem o espírito de juventude. Como eu conheço pessoas extremamente caquéticas já ao longo dos seus 14, 15 anos de idade, que perderam o brilho pela vida. Então eu participo de movimentos de juventude, tanto nas escolas, entidades sociais, o Renascer, que é minha grande paixão, né, que hoje é um movimento ligado dentro da Igreja Católica, que mais de 50, 60 anos, começou lá em Curitiba, nos colégios, hoje está presente aqui na Diocese de Apucarana, na Catedral, recentemente teve mais um encontro formando em mais de quase 40 jovens, né, jovens loucos pela vida. Eu acredito demais que a juventude é a solução através de comunicação, então, porque a comunicação da juventude ajuda a resolver muitos problemas. A gente está vivendo nessa era da inteligência artificial, a gente está vivendo nessa era de muita superficialidade, e a juventude ela tem isso com muita vibração. A juventude tem muita energia. Então eu acredito muito que o poder da juventude em um colégio, numa entidade social, num movimento religioso, ela transforma uma cidade. Juventude é minha paixão. Né? Minha atuação sempre foi enquanto líder estudantil, né, chefe de gincana, depois dentro da igreja, movimentos, grêmios estudantis, e sempre entendi que daí depois essa foi a minha inspiração para poder atuar na vida pública. Né? Eu fui secretário de juventude aqui no município de Apucarana. A primeira secretaria municipal de juventude do país foi em Apucarana. Né, na administração do ex-prefeito João Carlos, foi criada a Secretaria de Juventude, nós conseguimos construir o Centro da Juventude, eu fui o responsável, que está lá, né, no Jardim Diamantina, aquele grande equipamento cultural, esportivo, de empregabilidade, e é uma política pública, que fui responsável, enquanto secretário municipal de Juventude, está lá. Uma parceria, mais uma vez, política, que trouxe esse equipamento para Apucarana, que vai ficar para o resto da vida, com possibilidade de ampliação dos seus serviços, de todas aquelas demandas que são atendidas lá pela Secretaria de Esporte, de Assistência Social, para a juventude. Eu continuo acreditando muito, né, que a cidade vai crescer, se estabelecer e estar no lugar onde a gente sonha quando os nossos jovens tiverem um interesse genuíno de ficar aqui na cidade de Apucarana. Eu sempre insisti de que as pessoas... Por que cidade como Londrina, Maringá que é mais nova que Apucarana, por que explodiu, cresceu?
quando entendeu, de repente, que precisava criar motivos para o público universitário ficar na cidade. E a cadeia produtiva é oferecer mais empregos, oportunidade para os jovens empreenderem, o poder público criar, inclusive, possibilidades de vagas de emprego bem remuneradas para as pessoas quererem ficar na sua cidade. Foi isso que aconteceu com as grandes cidades. Eu sempre sonhei com Apucarana que tivesse a grande estrutura universitária. Antes, 20, 30 anos atrás, nós não tínhamos opções de cursos universitários, os grandes, os mais sonhados, que só as pessoas mais ricas tinham condições de mandar para os seus filhos para Londrina, Maringá, São Paulo. Por que a família dos mais pobres tinha que ficar aqui e, de repente, ser refém daquelas poucas oportunidades que a cidade oferecia? Quando a gente tem uma cidade que respira, né, a academia, a universidade, os cursos superiores, como nós temos os nossos cursos na UTF-PR, um dos nossos maiores patrimônios, as engenharias que tem na UTF-PR, né, vem alunos do Brasil inteiro estudar aqui. Né, os nossos cursos da Unespar, a nossa FECEA, hoje tem um direito gratuito na FECEA, tantos outros cursos, mais de 60 anos a FECEA forma aqui cursos de qualidade, a FAP, a Facnopar, vários polos de educação à distância que formam jovens universitários aqui. Qual que é a grande sacada agora? Que a gente cria oportunidade para que esses universitários se formem aqui e queiram ficar aqui, abrir seu negócio aqui, empreender aqui, conseguir vagas de trabalho bem remuneradas aqui, porque é dessa forma que a gente não vai perder os jovens. A cidade vai crescer quando as pessoas quererem ficar aqui, optarem por ficar aqui. Mas para isso o poder público tem que fazer a sua parte, criar bons motivos para atrair empresas, incentivos fiscais, dar condições realmente seguras, tributárias e fiscais para que as empresas, o investidor olhe de fora e fale, opa, essa cidade compensa, quero ir para lá, quero gerar 200, 300, 500 mil empregos aqui naquela cidade porque ela está localizada estrategicamente num eixo interessante entre grandes cidades e aí sim a mão de obra tem que vir aqui e ficar aqui. Então essa continua sendo a minha maior motivação, fazer com que a gente crie boas oportunidades para que os jovens queiram ficar aqui na cidade de Apucarana. Fora os nossos trabalhos que nós temos aqui de entidades sociais, que sempre foi uma das minhas maiores atuações, principalmente com jovens e adolescentes. Apucarana é uma referência de trabalhos sociais e ajuda muito o poder público a resolver seus problemas. Na área da saúde, na área de cuidado com o idoso, criança e adolescente, meio ambiente, causa animal, tantas áreas as nossas entidades sociais trabalham. Então eu quero muito nesse mandato pautar muito a questão de sustentabilidade, fazer com que os nossos jovens assumam o protagonismo mesmo dos trabalhos enquanto acadêmicos, mas também enquanto protagonistas dentro dos seus movimentos e fazendo com que a cidade cresça seja uma referência por sustentabilidade, por uma cidade mais inovadora. A inovação que tanto dá certo, né, no setor privado, ela pode dar certo sim no setor público. Nós temos lá a Câmara, que agora está mais moderna, as comissões são transmitidas, a população tem condições cada vez mais de participar das discussões que são feitas na Câmara Municipal. Nós temos tantos projetos aí dos outros vereadores que estão atraindo a população para a Câmara Municipal e é nessa pauta que a gente tem que estabelecer. Então, juventude sempre foi e sempre será uma paixão muito grande, independentemente da nossa idade. Hoje eu não sou o vereador mais jovem da Câmara Municipal, mas continuo atuando, sou professor, né, um professor universitário, sou professor do ensino médio, ensino fundamental em colégio aqui de Apucarana, e eu vejo que tem esperança sim quando a gente passa alguns trabalhos discutindo projeto de vida, discutindo ensino religioso, discutindo aí sonhos dos nossos jovens, estando ele num colégio particular ou na rede pública de ensino, dá para ter esperança sim, porque a juventude está sedenta de momentos mais interessantes para que ele realmente ofereça mais qualidade de vida para si, para os seus e obviamente para a cidade crescer. Você, muito ligado na juventude, e a próxima pergunta era que o seu primeiro mandato foi sempre você muito próximo das entidades sociais. Então a resposta já veio, você continua, né, trabalhar com juventude, entidades sociais, porque é buscando ali em quem precisa que você pode investir para de repente ficar na cidade, né? Querer crescer. Querer crescer, é exatamente isso, né? Quando a gente tiver exatamente essa rede ligada, poder público, ensino, pesquisa, extensão das nossas universidades, entidades sociais, os nossos clubes de serviço, todos emanados e caminhando para o mesmo lado, eu não tenho dúvida que a cidade vai crescer. Né? Em breve nós vamos aqui abrir, divulgar um projeto, por exemplo, de resolução de minha autoria, projeto de lei, na verdade, que cria no município de Apucarana um banco de serviços voluntários. Eu apresentei esse projeto, já foi aprovado por unanimidade, estamos aguardando agora ele ser sancionado e cria no âmbito da Câmara Municipal o Banco de Serviços Voluntários. Por que eu pensei nisso? Porque Apucarana, com quase 140 mil habitantes, nós temos muitas pessoas dispostas a fazerem trabalhos voluntários. E nós temos muitas entidades que precisam de trabalhos voluntários. O que a gente precisa fazer? Colocar esses dois players para conversar. Né? Nós precisamos fazer com que eles conversem. Quantas entidades sociais precisam, às vezes, de horas, de minutos de trabalho de alguém de uma força técnica voluntária? Porque muitas vezes as entidades não conseguem contratar, pagar. O maior drama que as entidades sociais têm normalmente é o financeiro. Nós precisamos estimular a questão do imposto de renda, direcionar o imposto de renda de pessoa física e jurídica para as nossas entidades sociais. E não é só no momento, na época de declaração de imposto de renda. Isso pode ser feito durante o ano todo.
A Secretaria Municipal de Assistência Social tem feito um projeto muito interessante, tem aumentado já essa questão da destinação do imposto de renda de pessoa física e jurídica para as entidades sociais. Esse meu projeto, que cria o Banco de Serviços Voluntários, vai criar, dentro do site da Câmara Municipal, um cadastro onde entidades sociais vão poder se cadastrar dizendo: eu preciso de voluntários para todas as áreas. Desde para um reparo, né, técnico, ou para, de repente, fazer alguma atividade lúdica com uma criança, ou fazer alguma atividade lá com os idosos, na área ambiental. Toda entidade que precisar de um serviço voluntário vai poder cadastrar qual é a entidade, qual é o serviço que ela precisa, e toda pessoa que tiver interesse em fazer um trabalho voluntário, mas não sabe por onde começar, vai poder acessar esse banco e falar: opa, para isso que ele precisa, eu tenho aptidão. Eu tenho vocação para contar uma história, eu tenho vocação, de repente, para fazer um reparo elétrico, ou, de repente, eu tenho a vocação para ajudar a mobilizar pessoas, para angariar recursos para compra de cesta básicas, materiais de higiene e limpeza pessoal, e aí aproximar a população, aquelas pessoas que têm, às vezes, o seu maior patrimônio, que é tempo. Não é nem dinheiro, às vezes. É o tempo dedicado para ter uma energia e dedicar para alguém. Ela vai ter um banco confiável, ela saber quais são os trabalhos sociais da cidade de Apucarana que eu posso lá dedicar. Um final de semana, um sábado, ou de repente num dia da minha folga, fora do meu expediente, eu preciso conhecer quais são os trabalhos sociais que existem na cidade. Então, estamos trabalhando, estamos regulamentando esse banco. Nos próximos dias, a gente deve apresentar, divulgar para toda a população. Então, aquelas pessoas que queiram, de repente, aí, fazer um pouco mais, doar um pouco mais do seu tempo, das suas habilidades, das suas vocações, para que outras pessoas vivam melhor, saiba que em breve o Banco de Serviços Voluntários aí vai mobilizar não só a juventude, mas toda a população e as nossas entidades sociais para enaltecer o trabalho das entidades, o trabalho dos conselhos municipais, e fazer com que a sociedade seja cada vez mais tranquila e participativa, que já é, né, uma característica do apucaranense. Está na veia do apucaranense já fazer trabalhos sociais, e com isso é o poder público que ganha também, porque muitas vezes o trabalho que o poder público não consegue fazer é entidades sociais, as entidades sociais com os trabalhos voluntários que conseguem suprir. Além de ajudar, fica ali por perto, de olho em como essa entidade está sendo mantida, o que de fato precisa e o que de fato ela faz para a comunidade, né? Exatamente. Vereador, a cidade de Apucarana, não só Apucarana, mas falando aqui da gente, enfrenta alguns problemas com saúde, educação, geração de empregos. Dessas pautas, tem alguma em específico que você vem trabalhar dando mais atenção? Ou não tem jeito de dar atenção para uma? Tem que dar atenção para todas, do que você acha para melhorar? Todas são essas pautas mesmo que você colocou, são todas extremamente urgentes, emergentes e necessárias o tempo todo. Saúde, esse foi o grande motivo pelo qual a população escolheu virar a chave nas eleições. A população, principalmente a que utiliza o serviço público de saúde, está extremamente incomodada com a qualidade que até então a gente tinha no sistema de saúde. Não faz sentido esperar 2, 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos por uma consulta letiva, por um exame. Infelizmente, às vezes a UBS liga na família lá para avisar que saiu a cirurgia ou saiu o exame, e a pessoa informa que, infelizmente, o ente querido faleceu porque não teve como esperar. Não teve condições de fazer no particular, não tinha outro lugar para ir e não aguentou. Então, com isso, e a gestão, porque não falta recurso, o que falta muitas vezes é gestão, organização. Nós vimos nesses 5, 6 meses, agora a nova modalidade que a Autarquia Municipal de Saúde adotou, né, de multirões de exames, finais de semana, sábado, domingo, né, utilizar melhor o serviço do Cisvir. A Apucarana é signatária, a sede do Cisvir está aqui. Nós temos condições, assim como todos os outros municípios que pagam para o Cisvir, né, para aquelas consultas, para aqueles exames específicos, precisa utilizar mais e melhor o serviço do Cisvir. Acabar com o papelzinho, digitalizar, utilizar da inteligência artificial, utilizar da tecnologia para poder otimizar os serviços, até que a gente consiga chegar 4, 5 horas da manhã numa frente de um posto de saúde e não ter mais fila. Todo mundo praticamente utiliza hoje aplicativo para tudo quanto é coisa. Por que não utilizar também para isso o sistema tecnológico para fazer uma gestão eficiente na saúde? Então, saúde, sem dúvida nenhuma, a gente precisa priorizar. Qual que é o nosso papel lá na Câmara? Fiscalizar, buscar recursos junto com os nossos parceiros de emendas parlamentares e fomentar para que a Autarquia Municipal de Saúde faça esses mutirões, que é o que tem acontecido. Né, nós temos aqui em breve a inauguração do centro, aliás, né, um programa específico de atendimento infantil, sim, que vai ser lá na instalação do futuro hospital de Apucarana. Vai ter um pronto atendimento específico infantil para poder liberar a UPA, porque não faz sentido uma criança às vezes chega com uma crise respiratória na UPA e às vezes acabar comprometendo o atendimento dela e de outras pessoas que estão lá por urgência e emergência. Criança tem que ser atendido num lugar específico. Então foi uma decisão muito acertada, que agora nos próximos dias vai ser já aberto o pronto atendimento infantil para urgência e emergência até às 10 horas da noite. O Centro Infantil Sonhos de Criança continua utilizando para que os encaminhamentos das UBS sejam feitos de acordo com as especialidades. Então setorizar e tornar o atendimento muito mais inteligente é uma solução.
Nós precisamos, de repente, repensar mais para frente numa segunda unidade de pronto atendimento? Precisamos. Precisamos utilizar as unidades básicas de saúde de forma mais inteligente com relação aos prontuários, ao encaminhamento, aos retornos. Nós temos um grande time na autarquia de saúde, os nossos agentes comunitários de saúde, agentes de dengue. Nós estamos aí vendo o relato da dengue, quanto um trabalho com prevenção ele é efetivo. Nessa mesma época, no ano passado, no retrasado, porque não tinha sido feito um trabalho preventivo, a situação da dengue em Apucarana é a pior do país. Um trabalho preventivo, de cultura, orientar a população, de fazer exatamente, preventivamente o trabalho que tem que ser feito, tá aí, os números melhoraram consideravelmente. Óbvio que as cepas vão mudando e a gente precisa estar atento a isso. Mas saúde, sem dúvida, vai ser o carro-chefe, porque esse foi o motivo pelo qual escolheram uma nova administração. Então, nós acreditamos muito que saúde tem que ser uma demanda permanente. Geração de emprego e renda, sem dúvida, passa pelo poder público. De novo, a cidade precisa criar bons motivos para que grandes investidores olhem para a cidade com vontade de vir para cá. Não dá para a gente olhar para uma cidade vizinha, Cambé, Rolândia, com todo respeito aos nossos municípios. Mas se eles oferecerem mais atrativos, obviamente que o investidor, uma empresa grande, vai para lá e não vem para cá. Então o poder público ele precisa mostrar que está disposto e disponível a resolver o problema, por exemplo, da dívida pública de Apucarana, né, que é a maior do país, e isso pode assustar muitas vezes um investidor quando olha para cá e fala, mas será que é seguro investir lá? Se o poder público se comprometer em resolver essa questão da dívida, e é possível com a tratativa, como o prefeito já tem feito, né, com o Tesouro Nacional, com os órgãos todos, para poder negociar e tirar Apucarana dessa lista da cidade mais endividada do país, é um motivo que a gente dá para poder olhar para os investidores e falar, viu, pode vir para Apucarana, vem investir aqui, gerar emprego aqui, porque aqui é seguro, aqui compromete realmente com o empreendedor. Aqui a gente precisa pensar em grandes obras nas entradas da cidade, que vão facilitar logística para a nossa cidade, para a entrada e saída desses investidores, desses empreendedores. Então tem muito o que fazer, né? Mais uma vez, em parceria com as nossas universidades, formando os grandes profissionais que precisam de um motivo para poder ficar aqui, criar seus empregos aqui, criar suas empresas, empreender. Essas profissões, como a gente tem escutado tudo, que ainda vão surgir, né, as profissões do futuro, nós precisamos estar atentos com isso. Então a Apucarana precisa estar no mapa das grandes cidades. Se tiver que ir para fora da cidade, para fora do estado, para fora do país, buscar investidores, nós precisamos fazer isso. É papel do poder público, é papel dos vereadores, do prefeito, da Secretaria de Indústria e Comércio, olhar para fora, falar com algum investidor em qualquer outro país e falar, venha para Apucarana. É uma cidade boa, uma cidade que faz ligação com as grandes cidades, tem uma ligação boa com a capital do estado. Então nós temos que criar políticas públicas que despertem interesse, né, nos investidores em virem para a cidade. O poder público tem uma grande responsabilidade nisso, sem dúvida nenhuma. Nós temos aqui uma educação que é referência desde quando foi implantado, mais de 20 anos atrás, a educação integral, quando não se falava nisso no país. Apucarana, 20 e tantos anos atrás, pensou e entendeu que a educação integral e o em tempo integral é a melhor forma de capacitar cada vez mais nossas crianças, jovens, adolescentes, liberar as famílias para poder trabalhar. Então nós estamos hoje colhendo os frutos, às vezes de decisões, inclusive, lá do passado. Algumas boas, inclusive hoje, infelizmente, amargando situações complicadas também. Nós temos situações aí de INSS dentro do município de Apucarana que precisam ser resolvidos. De repente, heranças herdadas complicadas, mas que alguém precisa assumir isso e resolver. Tem que tirar o problema debaixo do tapete. Debaixo do tapete, pegar pelo chifre mesmo e falar, temos que resolver isso. Né? Mas com coragem. Se não tiver coragem, determinação, disposição, as coisas vão embolando, o tempo só vai passando. E o principal, temos que pensar a cidade para 10, 20, 30, 40 anos. Quem está no mandato não pode pensar a cidade apenas para 4 anos. Seria muito egoísmo, uma falta de responsabilidade muito grande, eu como vereador pensar só na minha sustentabilidade durante 4 anos. Um prefeito pensar em 4 ou 8 anos para administrar a cidade de Apucarana. Às vezes, decisões tomadas agora vão impactar 20 anos depois. Então nós precisamos pensar com juízo, mas pensar a cidade grande, para frente. Às vezes decisões são impopulares no momento, mas vão te dar credibilidade para daqui 10, 15, 20 anos a população falar, sorte que alguém fez isso 20 anos atrás. Se não tivesse feito, hoje a Apucarana não estaria do tamanho que está. É essa mesma conversa que a gente quer ter 20 anos. Daqui 20 anos a gente falar, putz, graças a Deus que alguém 20 anos atrás tomou alguma decisão e hoje a cidade conseguiu avançar por conta, de, às vezes, de uma decisão que não foi mesquinha, não foi pensando no seu próprio umbigo, não foi pensando, de repente, de forma muito egoísta. Não dá para pensar no mandato para 4 anos. O político, né, o gestor público não pode pensar desenvolvimento da cidade para o seu mandato. O mandato começa e tem data para acabar. A cidade não tem data para acabar. O município ele vai ficar e a gente quer que a Apucarana cresça eternamente. Para isso, quem está no mandato precisa pensar a curto, médio, mas principalmente a longo prazo. O trabalho do vereador vai muito mais além do que projeto de lei. E a gente percebe nas suas redes sociais, acompanhando como você anda viajando, indo atrás dos deputados. Acho, inclusive, quando chega Moisés em Brasília ou Curitiba, o pessoal já deve ficar até arrepiado. Lá vem ele pedir dinheiro. É isso mesmo. Para trazer recursos para fazer justamente isso que você disse, né?
criar uma cidade para que daqui 20 anos a gente olhe e veja o resultado do seu trabalho como vereador. Exatamente. Eu insisto muito nisso, de que as pessoas moram em Apucarana, têm endereço em Apucarana, sabe exatamente quem é o vizinho, sabe exatamente onde está o buraco da rua, sabe exatamente onde é a falha, a dor no posto de saúde, às vezes numa situação de assistência social, de educação, de cultura, de lazer. Quem está aqui sabe exatamente qual é o problema. Os problemas acontecem na cidade. Só que muitas vezes, quase na maioria, a solução não está aqui. Porque a solução muitas vezes depende de grandes projetos, de recursos, e às vezes o recurso é tão grande que não está dentro do orçamento do município. O orçamento de Apucarana está em torno de 600, 700 milhões de reais. É muito dinheiro, mas para uma cidade como Porto de Apucarana, de 140 mil habitantes, para administrar uma máquina pública grande, muitas vezes inchada, com grandes problemas, esse recurso não é suficiente. Então nós dependemos de recursos fora. Então por isso, sim, que o representante a gente tem que tirar, né, o pezinho de dentro do gabinete, a gente tem que primeiro escutar o problema lá na ponta, em cada bairro, na zona rural, no bairro, entender qual é o problema e buscar a solução. Junto com o poder público, junto com a prefeitura, fazer grandes projetos e buscar o recurso. O recurso muitas vezes ou está no governo do estado ou está no governo federal. O recurso muitas vezes está nas emendas parlamentares que os nossos deputados, que dependem da cidade para serem reeleitos, precisam lembrar. Ah, se você quer votos aqui, então você precisa deixar dinheiro aqui. O português é claro. Se você quer voto de apucaranense, você precisa deixar recurso aqui. Recurso considerável. Nós não estamos falando de trocar um pneu de uma ambulância, nós queremos uma ambulância nova, nós queremos um posto de saúde novo, nós queremos um sonho grande para o esporte de Apucarana, nós queremos uma mega reforma para o nosso lagoão, nós queremos... Que inclusive está precisando. Que está precisando. Nós queremos grandes projetos, e grandes projetos dependem de grandes recursos. Então, por isso que esse relacionamento com os nossos representantes estaduais e federais é necessário. Nós precisamos olhar lá para os nossos deputados federais e falar, você tem 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões? Beleza, parte disso você tem vários municípios para atender, mas Apucarana é o principal. É em Apucarana que está o problema. Então é lá que depende desse recurso. O projeto bom está aqui, para ampliação de uma UBS, para poder reduzir o tempo das filas, para poder ampliar uma escola, construir escola e CMEI num bairro onde ainda não tem, para poder oferecer mais segurança com armamento, com câmeras de monitoramento, para poder oferecer mais cursos profissionalizantes e vagas de emprego para cá. Então nós precisamos sim desse apoio dos nossos representantes. Então é colocar projetinho debaixo do braço, ir para Brasília, ir para Curitiba e sem vergonha nenhuma na cara chegar e falar, por favor, está aqui o projeto, custa 100, 200, 300, 500, 1 milhão, nós queremos, mas é muito que nós queremos. E ainda é pouco pelo tanto de coisa que a gente tem para fazer aqui em Apucarana. Né? O tempo passa muito rápido. Né? 4 anos dentro de um mandato passa rápido. Se a gente ficar cochilando, esperando o momento ideal, isso não vai acontecer. E a gente tem que mais se incomodar do que se acomodar. Então esse é o nosso papel enquanto representante. A gente vai aprendendo, vai tendo mais maturidade, né? Tendo mais sensibilidade para entender as dores do apucaranense e tendo mais maturidade para poder transformar isso em bons projetos, mais técnicos, que de fato consigam resolver o problema. Né? E para isso a gente precisa de relacionamento, né? Com muita tranquilidade, apresentar isso para a população, porque o que espera é isso, espera trabalho nosso. Né? Menos conversa, menos falação, menos picuinha política. É importante a gente pensar assim, em pautas nacionais, é importante a gente pensar que Apucarana está num cenário nacional, mas tomar muito cuidado, inclusive, com as tensões políticas. Né? A gente tem que discutir o que é de Apucarana. Às vezes a gente entra em embates totalmente desnecessários, que não vai mudar nada a realidade da cidade de Apucarana. Né? Trazer, às vezes, discussões para a Câmara Municipal ou com os vereadores, só para tensionar politicamente, a Dona Maria, o Sr. José, as pessoas, os jovens que estão nos acompanhando, não querem saber se eu gosto de A ou B, se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, se eu voto no fulano, ciclano. Eu quero saber onde é que está a solução do meu problema. Então eu quero saber exatamente qual é o bairro, quando é que vai ser atendida a minha demanda, se o recurso vem do governo A, do governo B, se é de direita, se é de esquerda, seja lá o que for, tudo bem. O que importa é resolver o problema. Né? Picuinha política a gente deixa para época de eleição, para tensões políticas. Não pode existir inimizade agora, a gente não precisa ficar tensionando politicamente durante o mandato. O que a gente precisa é somar força e oferecer solução. Vereador, por fim, o que a população pode esperar de você nesses próximos 6 meses de 2025? A gente vai esperar por muito mais, mas até o final do ano, o que a população pode esperar de conquistas, de trabalho do senhor? Bom, pode esperar muita disposição. Né? A gente sabe que dentro do poder público as coisas não acontecem no tempo que a gente sonha. Né? Tomar uma decisão dentro de casa ou no setor privado, às vezes a gente consegue fazer no imediatismo e apresentar o resultado imediato. No poder público existe uma burocracia, até por uma questão de controle. Né? Os princípios da administração ensinam muita gente que tem que fazer as coisas pela legalidade, pela impessoalidade, pela moralidade, pela eficiência, pela transparência. Recurso público tem que ser transparente, porque quem paga o nosso salário, quem administra, na verdade, a cidade de Apucarana, são pessoas autorizadas a cuidar do dinheiro que alguém colocou, pagando o seu imposto. Então a gente precisa dar um jeito de devolver isso para a população
o mais breve possível. Então a população pode esperar disposição. Disposição, posicionamento, tranquilidade, maturidade, juízo, independência nas discussões, mas com certeza uma disposição de que nos próximos 6 meses de 2025, nós temos muito ainda, durante esse primeiro ano desse novo mandato, de entender quais são as maiores demandas, ajudar o novo prefeito, que está aí com uma carga de trabalho muito grande, porque com certeza tem um desafio muito grande também para esses próximos 6 meses, para os próximos 3 anos e 6 meses para administrar a cidade de Apucarana. Então esperar disposição e, sobretudo, né, maturidade para que as decisões tomadas, muitas vezes pode ser impopular, mas o que não pode é perder credibilidade. O político ele passa muitas vezes por situações de popularidade. Fala alguma coisa, faz alguma coisa que a população não gosta, xinga e tudo mais, tal. Mas não pode perder a credibilidade. Tendo um posicionamento, firmeza e a certeza que está fazendo aquilo para um bem comum, é a maior certeza que a gente pode deitar e dormir toda noite. Lembrando que a gente tem que mais se incomodar do que se acomodar. Tomar um pouco de cuidado com os estrelismos, né? Hoje é muito show, é muita rede social, é muita fake news, inclusive é muita necessidade de cortes para poder viralizar na internet. Então tomar um pouco de cuidado, às vezes, com a necessidade de ser um ator na frente das câmeras ou das redes sociais, mostrar mais serviço, prestar mais esclarecimentos e dar mais satisfação para a população e lembrar que o mandato se faz durante 4 anos. Campanha eleitoral é só naquele período lá de poucos dias a cada 4 anos. E a população, para poder lembrar de alguém no período eleitoral, ela precisa lembrar dela durante os 4 anos. Então, a minha expectativa para que a população tenha esperança e muita disposição de trabalho para atender a demanda. Certamente não vai atender tudo, né? A gente não tem obrigação nenhuma de achar e ter a certeza que vai querer resolver todos os problemas de uma só vez. Cada um pensa de uma forma, mas o que a gente não pode é cochilar. Se alguém desistir, se alguém desanimar, se alguém se acomodar, pode ter certeza que o lugar dela não é no poder público. Mas eu estou muito disposto, muito animado, tenho certeza que a gente tem condições de fazer um próximo mandato para valer, como eu tenho insistido muito nesse lema, fazer um mandato para valer, para que as pessoas tenham a certeza de que o seu representante está fazendo jus ao salário bem pago pela população. Moisés, eu quero agradecer a sua presença aqui no Grupo Tribuna. Foi uma alegria bater esse papo com você. Seja sempre bem-vindo aqui, sucesso nos próximos 6 meses e todos os outros anos. Que bom, tá? Obrigado, Liz, minha grande amiga, parceira de faculdade, de formação em comunicação social. Somos apaixonados por comunicação. Exato. E sabemos, inclusive, que a população também espera que a comunicação, pelos nossos meios de comunicação, como o Grupo Tribuna, que leva as notícias com credibilidade para todas as casas, é a forma, muitas vezes, da população saber exatamente e verdadeiramente qual é o trabalho. Então, obrigado pela oportunidade, sempre à disposição. Que alegria aqui dividir esse espaço com você aqui. Estamos sempre à disposição. É toda minha. Muito obrigada.